É um desafio que nasceu junto com a pandemia do Covid. Primeira coisa, nós não temos médicos suficientes para cobrir geograficamente todos os lugares. No pico do Covid, a gente enxergou, na média nacional, uma mortalidade acima de 80% dos pacientes internados. O Brasil, em média, sempre esteve, dentre todas as nossas UTIs, entre 40%, 50%, mais ou menos isso, de mortalidade de pacientes internados em terapia intensiva. O que isso significa? Que a pandemia só trouxe para a gente um instrumento de flagrante, né? Então, além de apagar o grande incêndio da pandemia, nos trouxe a conduta de que nós precisamos rever o quanto que a gente oferece de condições para as nossas UTIs e hospitais em todo o Brasil, em termos de capacidade de resolução de casos complexos. Provavelmente, essa ausência desse conhecimento disseminado em todos os lugares tenha sido um dos principais fatores do alto percentual de mortalidade para esses pacientes todos. Dentro das iniciativas que já existiam, intracomplexo HC, para acessar e disponibilizar informação em tempo real para a tomada de decisão de pacientes em terapia intensiva. Todo mundo da cadeia de produção envolvida para solucionar esse problema e, portanto, foi feito um grande edital em que o governo do estado de São Paulo foi um grande ator e o Complexo HC também, junto com o Inova HC, junto com vários dos nossos institutos e nossas equipes de tecnologia e de assistência. O que nós temos feito até agora é fazer esses produtos evoluírem mais ainda, além de fazer a monitoração do paciente, reunindo todos os dados num único ponto de observação que melhore a interpretação das condições daquele paciente naquele momento e, portanto, seja possível planejar a conduta das próximas horas de forma contínua, né? Mas, além disso, o que a gente tem trabalhado é, inclusive, a possibilidade de fazer predição. O que vai acontecer com esse paciente antes mesmo que aconteça? De como é que a plataforma Integrare ela oferece uma série de facilidades e, na verdade, ela otimiza o processo assistencial do ponto de vista da terapia intensiva. O fluxo habitual é um médico especialista ou super especialista, que é o que as UTIs necessitam. Ele pode não estar dentro da UTI e ele pode, inclusive, auxiliar outras UTIs a obter um entendimento mais rápido, talvez melhor, sobre o perfil do paciente, o perfil de morbidade desse paciente e, principalmente, antecipar a análise desse paciente e, por conseguinte, a conduta. O principal ponto virtuoso de tudo isso é oferecer precocidade à assistência em saúde. Eu estou aqui dentro do Inova HC e o professor Amato está na casa dele. E o professor Amato vai avaliar um paciente que está internado dentro da UTI respiratória do Instituto do Coração. Portanto, nós estamos em 3 lugares absolutamente diferentes, né? O ETCO2 dele está alto, está batendo aí o fundo de escala, então deve estar acima de 50, e ele está com a frequência cardíaca de 113. Ele não está febril, então isso daí pode ser só efeito da hipercapnia, não parece ser uma sepsis muito importante. Uhum. Agora vamos olhar do ponto de vista dos parâmetros. Uma coisa importante para observar aqui, a saturação arterial dele está 94, tá? Isso a gente vai voltar lá para frente. Mas olhando aqui os parâmetros ajustados do ventilador, tem uma coisa aqui que me preocupa, sabe? Ele está com nível de pressão controlada acima da PIP de 17, que é uma situação que ela é de risco. Eu, inclusive, vou
daqui a pouco ligar ali para os plantonistas para pedir para eles intervirem nisso, né? Se a equipe assistencial consegue enxergar que esse pulmão está inflamando, ela tem acesso a um dos principais instrumentos terapêuticos, que é tempo. Poder intervir para que essa inflamação não progrida, quer dizer, mais chance dele ser infectado, desenvolver infecções, isso além da possibilidade dele sair com sequelas da UTI ou não sair, e isso que gera os nossos percentuais brasileiros altos em termos de morbidade e mortalidade em terapia intensiva, aumenta enormemente os custos. 3 dias a mais em UTI é extremamente caro. Se você fica algumas horas, né, um cluster assim de umas 4 horas com esse padrão menos protetor aí na ventilação mecânica, isso já é o suficiente para você prolongar de 2 a 5 dias de ventilação mecânica, com todos os custos aí, né, envolvidos e os riscos também, né? O mais importante é que a gente está quase transformando o que era uma ideia em algo incorporado à infraestrutura física de processos das instituições, aqui dentro do Complexo HC. O que era uma iniciativa pontual dentro da UTI respiratória, dentro das UTIs da primeira andar e outros institutos, nós estamos nesse momento com a possibilidade de escalar, que é a rotina da UTI respiratória a partir do momento que os profissionais dessa UTI têm acesso a todos os dados fisiológicos desse paciente, tanto de monitoração quanto de suporte à vida, né, no mesmo dashboard que permite com que se faça essa linha de raciocínio. E esses dados, essa exposição ilustrativa, é sobre a realidade da nossa UTI. Esse paciente ele existe, está lá na nossa UTI, são 10 leitos a UTI respiratória e todos esses leitos estão integrados e eles oferecem para todos os profissionais, professor Amato e demais profissionais da nossa UTI, a possibilidade de fazer monitoramento, ajustes finos com relação à conduta para esse paciente onde esse profissional estiver, não necessariamente dentro da UTI. Isso quer dizer aumento de mortalidade, isso quer dizer aumento de morbidade e custos, né? Então eu acho que é basicamente isso o que envolve o projeto e o que o projeto tem a oferecer em termos de benefício. Professor? Abraço aí. Valeu, abraço aí. Já tem um modelo de como integrar os dados à beira-leito e como reproduzir esse processo de integração. Toda a UTI respiratória está integrada. Nós estamos no meio do processo de integração de 6 UTIs. Isso representa, em termos de leitos, cerca de 100 leitos. Isso é 1/5 de todos os leitos de terapia intensiva do Complexo HC. Comparação, o Complexo HC tem mais leitos de terapia intensiva, mais leitos de UTI que a Oceania inteira. Transformar a possibilidade de o médico, a equipe multidisciplinar, ter uma leitura lógica e rápida das condições do paciente e atuar rapidamente antes que esse paciente venha a degradar é absolutamente o ponto de ruptura com os percentuais ruins que nós tínhamos, tínhamos e temos, tá? Em termos nacionais para internação e internação intensivista. Okay? Mas tem outras coisas além disso que a gente vem a ganhar e são coisas mais concretas. A gente já observa dentro da UTI respiratória, em que está em funcionamento plena integração há mais de 6 meses, uma redução aproximada de 15% a 20% de sedação. Transformar essa capacidade de entendimento individual do paciente, daquela pessoa em termos fisiológicos, e reagir rapidamente, mas transformar isso em
indicadores para prever antes que exista qualquer tipo de agudização, seja por infecção, seja por lesão e etc. Esse é o nosso principal desafio hoje. Estamos aqui, a UTI respiratória tem 10 leitos, né? Tá? Todos os leitos estão com pacientes. Vou entrar em um dos leitos, que é o leito 8005. Aqui está o portal para todos os equipamentos de suporte à vida para esse paciente, de monitoração, e inclusive equipamentos que propiciam a infusão de medicamentos para esse paciente. Esse conjunto de dados é o básico para que se faça a leitura e encaminhamento de conduta desse paciente. Nós refinamos essa plataforma, criamos outros módulos e uma das premissas é que a gente tem acesso, inclusive, a todas as curvas fisiológicas. Aqui nós temos acesso às curvas de ECG, pressão arterial, ART, CO2, saturação. Transformar esses modelos aqui dentro do complexo HC reprodutíveis, replicáveis, em escala para as demais UTIs do país. Não só UTIs, mas também o restante da cadeia assistencial. Entendendo que não só intra-hospitalarmente, mas atuar entre, por exemplo, as nossas UTIs ou os nossos grandes centros de referência e uma UPA, com um paciente grave que chegou num pronto-socorro. Poder orientar remotamente naquele pronto-socorro, enxergando os dados de ventilação mecânica, dados de monitoração multiparamétrica, de medicamento infundido, de exames laboratoriais online. E orientar aquele PS para aqueles pacientes muito graves, quiçá fazer com que esse paciente nem seja transferido daquela UPA para um centro de referência. E se o for, que ocorra nas melhores condições possíveis.